Pessoal, na nossa aula de ética de hoje, a gente vai estudar um conteúdozinho chamado exercício físico e alimentação, certo? Então, eu gostaria que vocês pegassem o livro de ética de vocês e abrissem aí na página 37, ok? Então, vamos lá começar. Uma boa saúde começa dentro de casa. Brincamos, estudamos, comemos, divertimos-nos, mas quando adoecemos, a vida muda. É por isso que precisamos cuidar melhor do nosso corpo e ambiente em que vivemos. Para que você e sua família possam manter a casa limpa, é preciso que tenham acesso aos serviços de saneamento básico, coleta de lixo, água de esgoto tratado. A alimentação nos ajuda a crescer fortes com boa saúde. Todas as pessoas precisam de boa alimentação. Bom, pessoal, esse iniciozinho aqui, algumas regrinhas básicas, certo? Porque a gente precisa ter uma boa saúde. Para que a gente tenha uma boa saúde, a gente precisa fazer exercícios físicos, a gente precisa ter uma higiene dentro da nossa casa, certo? A gente precisa ter um saneamento básico ali na nossa rua, certo? Na nossa casa. A gente precisa ter coleta de lixo, porque a gente não tem como acumular o lixo, certo? Não tem como a gente guardar o lixo todo dentro da nossa casa, porque aí vai atrair insetos, vai fazer com que a gente adoeça, certo? E também a gente, para ter uma boa saúde, precisa de uma boa alimentação, certo? Mas aí, essa boa alimentação, como é feita? A gente pode estar comendo bombom, bolo, pizza, essas besteiras? Não. A gente pode sim comer sim, mas não com tanta frequência. O certo é que a gente coma os alimentos ricos em vitaminas, proteínas, frutas, verduras, certo? Legumes, preciso que a gente coma toda a comida que a mamãe bota no prato da gente, o arroz, feijão, a carne, a salada, certo? Então, vamos continuar. Comer muito não quer dizer comer bem. Além de boa alimentação, movimentar-se, fazer exercícios físicos diariamente é muito importante para manter o corpo saudável. Independentemente da idade, o ser humano é como uma máquina que não para. Mesmo quando estamos dormindo, o coração e outros órgãos trabalham. É um sinal de que estamos vivos. Bom, pessoal, muitas vezes a gente come muito. Isso não quer dizer que a gente come muito, quer dizer que a gente coma bem. Porque tem gente que come muito, mas é muita besteira, certo? Não é aquela comida, não é o arroz, o feijão, a carne, a salada, o legume, não. É apenas muita besteira. Então, é importante que a gente tenha uma alimentação bem variada, certo? Que a gente coma assim, frutas, legumes, que a gente tenha uma alimentação bem balanceada, não é? A gente, como eu tinha dito a vocês, a gente pode sim comer essas coisas que a gente gosta de comer, chocolate, bolo, pizza, hambúrguer, mas a gente tem que regrar bastante, não é comer direto, não é comer todo dia, toda hora, não. A gente tem que comer às vezes, assim, nem sempre, tá certo? A gente tem que prezar mais comer as comidas saudáveis, ricas em proteínas, ricas em vitaminas, certo? E para que a gente tem que fazer exercícios físicos, certo? A gente tem que se movimentar. Não é que a gente não pode comer e ficar só ali deitado e tal, ou então só jogando no celular. Não, a gente tem que fazer exercícios físicos, porque o nosso corpo, ele precisa, certo? Quando a gente tá dormindo, tem alguns órgãos dentro da gente que eles ficam trabalhando. Então, a gente precisa se movimentar, certo? A gente precisa fazer exercícios. As doenças, elas são causadas por micróbios, vermes, bactérias e vírus existentes no ambiente contaminado. Principalmente quando não existe saneamento básico. Existem muitas doenças que podem ser contagiosas, ou seja, pode passar de uma pessoa para outra. Elas podem ser transmitidas assim, pela tosse, pelo espirro, pelo aperto de mão e etc., pelos alimentos, pela água, pelo contato com objetos contaminados, copos, talheres, roupas e etc. Que eu vou citar o caso do coronavírus, né, que é a doença que está acontecendo, que é a doença que causou até o nosso afastamento, né, e que fez com que fechasse comércio, igreja, enfim, tudo. Bom, essa doença é uma doença que ela é contagiosa, certo? Assim como outras doenças, a gripe, certo? Como outras doenças como a catapora, que é uma doença que ela passa, que ela transmite,
certo? Então é muito importante que a gente, por exemplo, quando sabe que tá com essa doença, a gente não ficar saindo de casa, não ficar, certo? A gente ficar ali de repouso. E que a gente tem que ter um certo cuidado, especialmente nesses dias de hoje, né, que tá acontecendo todas essas doenças, né, que tá, essa doença que tá acabando, assim, com tudo, mas se Deus quiser vai passar. A gente tem que estar sempre lavando as mãos, passando álcool gel, de máscara, sem abraço, sem aperto de mão, certo? Porque isso é essencial para a nossa saúde. E muito importante também que a gente fique em casa, certo? Então, bons hábitos de higiene ajudam a conservar a saúde. Entretanto, cuidar do corpo, assim como boa alimentação e exercícios adequados, não faz parte da vida de todas as pessoas. Infelizmente, as frutas são caras, estragam-se facilmente e precisam ser sempre compradas. É preciso também estar informado sobre a melhor qualidade de vida por meio de alimentação e dos exercícios físicos. Então, cuidar da saúde é também uma questão de cultura, uma questão de educação. É dever dos nossos governantes encontrar uma forma de ajudar os mais pobres e também cuidar do nosso corpo. É direito de todos. Frutas, verduras, arroz, feijão, carne, leite, peixe são alimentos mais saudáveis por conterem nutrientes importantes. Os doces, as frituras, como batata frita, por exemplo, os lanches gordurosos e os refrigerantes são pouco saudáveis por conterem muito açúcar, gordura, além de corantes e conservantes que prejudicam a saúde. Bom, pessoal, nem todos têm acesso, assim, podem ter uma boa alimentação, certo? Porque tem muitas frutas que elas custam caras e tem pessoas que elas não podem estar comprando frutas direto, certo? E as frutas elas estragam rápido. Se a gente não consumir logo, elas estragam. Então, tem gente que não tem como ter essa boa alimentação, mas a gente sabe que é um direito de todos. Então, assim, os governantes, eles devem olhar bastante para esse lado e ajudar aquelas pessoas que precisam, certo? Então, como aqui até no finalzinho, como eu falei para vocês, falou sobre a questão dos alimentos gordurosos e tudo, que eles não têm a mesma vitamina, que é aqueles alimentos, o arroz, o feijão, as verduras, as carnes, o leite, não tem, certo? E a gente precisa muito desses nutrientes. E como eu falei pra vocês, é importante que doces e comidas gordurosas que a gente evite, certo? A gente pode até comer, só que com um certo limite, não comer sempre, ok? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de ética de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. A dúvida que vocês tiverem é só perguntar, tá certo?